Bom, uma das coisas que está sendo, eu não tinha reparado, mas estão usando direto nas redes sociais, é sobre a aproximação do 3 e Atlas, que já não é mais um cometa, que agora já é uma nave, que é uma nave hostil, que vem se aproximando do sistema, que vai chegar a 2 unidades astronômicas da Terra, supostamente, mas como ela tem mudado a sua rota e sua velocidade, inclusive, já sabem que é um objeto artificial, pode ser uma sonda, pode ser uma nave, tem várias anomalias, o núcleo não é compatível com a cauda, então já se fala em outros aspectos curiosos, que ela está projetando um fluxo de prótons e de fótons, uma coisa assim, na direção do Sol, que não poderia, porque as ondas gravitacionais do Sol empurram para fora, né, para o sentido contrário. Então, o alerta é o seguinte, tá bombando isso no Instagram, que é a única coisa que eu acesso. Então, o que ocorre é que aquilo lá faz parte do projeto Bluebeam, tá, gente? Estão usando isso, de repente até isso é falso, não é verdadeiro, tá? Mas está sendo usado para criar o projeto Bluebeam, que era o seguinte. Segundo as informações do Bluebeam, que o grupo Cameron, acho que foi, divulgou nos anos 2009, né? O projeto Bluebeam, ele se baseia em sistemas de holografia, de condensação de luz, como uma impressora 3D, mas uma impressora de fótons que consegue solidificar objetos. E muitos desses objetos fazem parte do projeto de uma falsa invasão à Terra por parte de extraterrestres para o domínio total da humanidade através de um governo único central. Então, até isso acontecer, a gente vai ter os problemas ligados a ampliar a tensão política da guerra, né? Então vocês percebem que o tom entre Rússia e Estados Unidos ficou violento. Donald Trump colocou 2 submarinos numa posição estratégica contra Moscou e, consequentemente, a Rússia colocou grande parte da sua frota, que é superior em submarinos aos americanos, espalhadas por aí, ninguém sabe onde. Lembrando a todos vocês que o arsenal nuclear russo é superior ao americano, né? Bom, e aí o que acaba acontecendo? Nisso nós temos bombardeamentos de Irã contra Israel, vice-versa, a tensão em Taiwan com a China e outros lugares mais aí que eu já nem acompanho. Então o que acontece? Os dirigentes globais querem levar a gente a um conflito nuclear. Por quê? Na cabeça deles, eles sobrevivem porque eles têm uns bunkers espalhados pelo mundo inteiro. Então a elite global, dos dirigentes globais e dos mega empresários, né, como os donos da Google, da Amazon, o Mosca lá, como eles chamam agora, e outros tantos, eles têm uma condição plena de sobrevivência, eles têm uma condição plena por causa desses bunkers, fora todos os seus as séculas, como dizem, né, dos movimentos satânicos e outras tantas mais vertentes. Então o que acontece? Após essa fase vinculada a um holocausto militar para lá e para cá, o Bluebeam entra, já em outubro deve entrar provavelmente, pelo que estão dizendo, né, a uma suposta invasão. Então primeiro a gente vai estar, já sabemos que somos monitorados por satélites e coisas do plano astral. Então, o que acaba acontecendo? É tudo uma jogada sequencial. Primeiro você tem os conflitos militares, as guerras, loucuras entre nós. Depois anunciam uma frota de satélites extraterrestres observando e monitorando a guerra. Já tem gente dizendo que é uma preparação para uma invasão. E depois nós temos agora o 3 Atlas em rota de aproximação com o movimento de uma nave. Supostamente é isso que está sendo dado a entender por muitos cientistas. Então tudo isso é uma narrativa para gerar medo, pânico na população mundial, principalmente quem está buscando essas informações, e consequentemente criar uma narrativa de que nós vamos ser exterminados por uma raça extraterrestre, aquela porra toda. O que acontece? Os próprios governos vão bombardear a humanidade. Isso está previsto no projeto Bluebeam, em que os próprios governos
que a gente já sabe quem são, vão bombardear a gente com armamento nuclear e com outros tipos de armas do sistema secreto. Armas de grafeno, armas de EMF, por aí vai. Gerando um caos do caralho. Tipo Independence Days, exatamente a narrativa do filme Independence Days. Primeiro, principalmente. Então todos os governos se unificariam para sobreviver através de um novo governo central. Uma nova presidência, uma nova diretriz ditatorial e escravagista. Eliminam grande parte da população mundial, falando de bilhões de pessoas, e restam os eleitos. O resto é morto, escravizado, vira picanha de lagartixa. E entra um novo governo ditatorial controlando tudo. Esse é o projeto Bluebeam. Entende? Então estejam atentos a toda essa parafernália que está vindo aí, porque muita coisa é mentira, muita coisa não é real. E notem como eles estão intensificando a questão sobre extraterrestres e naves e objetos estranhos em todas as redes sociais. Toda hora está aparecendo alguma coisa sobre achados de inteligências superiores, bases, coisas secretas, está pipocando em tudo que é lugar. Justamente tudo isso são narrativas do projeto Bluebeam. Comecem a perceber o algoritmo do sistema do próprio celular mandando essas porras para vocês. Tá? Bom, concluída a minha academia, retomamos. Então, o projeto Bluebeam, gente, ele é composto de vários segmentos, várias etapas, tá? E ele está vinculado também aos draconianos, que deram ideia, na verdade, do grupo Nebu, puxando a sardinha para o grupo do aglomerado M42, Orion e Mintak, e ao mesmo tempo com algumas outras facções do grupo Shaka. E no meio disso existem alguns humanos que fazem o monitoramento da tecnologia transpassada ao governo oculto, ao Quarto Reich, que são alguns humanos do sistema de Lyra, os Mon Tal Shiar. Os Mon Tal Shiar, ou Tal Shiar, que é o que a Helena chama eles trabalham com o Império Draconiano porque eles foram invadidos, tiveram que fazer a parceria, senão eles estavam exterminados. Então eles são agentes humanos infiltrados no Quarto Reich e nas outras divisões, com posições governamentais diretamente sobre os dirigentes globais, ocupando, inclusive dentro da máfia russa, italiana, CIA, NSA, os antigos membros da KGB, Mossad e outros, M5 e M6, posições, como eles são humanos, estratégicas de comando e de liderança, na qual eles vão tecendo os mecanismos por separado dos projetos que convergem no Bluebeam. Então o Bluebeam, ele não se foca apenas na questão de invasão holográfica de naves, aquela coisa, não. Ela tem vários outros programas separados. Uma foi o projeto MK Ultra, outra são projetos secretos de cada nação que fazem, na verdade, quebra-cabeças para montar algo, uma peça maior, uma estrutura maior. Essa estrutura maior, o projeto Bluebeam é uma parte dele também, ele não é o todo, ele é um mecanismo importante que é solidificado e é constituído por projetos menores, que vão somando como base estrutural para você criar essa estrutura. Então, numa parte é tecnologia, desenvolvimento de tecnologia de impressoras 3D, o próprio condensação do fóton. Aí entra as pesquisas, os estudos do HLC, do nosso colisor lá na Suíça. Entram por separado outros projetos de pesquisas dos aceleradores de partículas, como que tem aqui em Campinas, no Brasil. Entram outros processos de nanotecnologia, IBM, Microsoft. Por outra parte entram a questão dos supercomputadores, os IAs, o ChatGPT e seus equivalentes, para criar as narrativas dentro dos celulares e todo o sistema de computação. Por outro lado entram os projetos da BlackRock, dentro da parte das indústrias, das Big Pharma. Então, sabe, são pontos que você vai montando o quebra-cabeça. Como fazer com que a narrativa se torne real.
infecta todo mundo com nanotecnologia pela alimentação, pela farinha, pelo glúten, pelas picadas. Oferece tecnologia 5G, 6G. Em outros casos você oferece o Neuralink. Em outros casos você coloca na mão o chip para poder fazer pagamento, não precisa mais usar carteira, identidade, nem cartão de crédito, está tudo no implante da mão, etc. E aí vai indo, entendeu? Então tudo isso faz parte dos microprojetos que vêm desde a década de 60, na verdade, lentamente, já de uma forma cavalar, já no final dos anos 90, e depois de 2012 é descarado, né? Então o que acaba acontecendo? Tudo isso nos leva a uma plataforma, Bluebeam. A outra plataforma, IA, controle total pelos IAs. A outra parte, o parque industrial mundial vai ser substituído por robôs e IA. O ser humano não vai ter mais emprego, não vai ter mais utilidade. Daí o conceito de um salário único universal para a massa populacional. Obviamente que aí não entra os DGs, nem as elites. Então o que acontece? Você acha que eles vão ter dinheiro para bancar praticamente 8 bilhões de idiotas? Óbvio que não. Então eles têm que matar 90% disso daí para deixar um resto. Vocês percebem como o Bluebeam é parte de um mecanismo muito mais sórdido, muito mais complexo, que as pessoas não estão enxergando porque as narrativas são de trecho em trecho, que nem uma partida de xadrez. Você vê o tabuleiro, mas tu não entende. Por quê? Você não sabe jogar xadrez. A gente não entende de geopolítica, não entende de política estelar, não entende a mente, a racionalidade de um draconiano, de um reptiliano, de um gré, de um zeta, de um arturiano, um pleidiano e por aí vai. Então, as análises que nós temos hoje, pelas pessoas que hoje são pessoas sérias, são análises setoriais. Ninguém, nem eu mesmo, tenho uma visão externa do todo, que é extremamente complexo. Por quê? A gente tem uma visão mais ou menos do todo, mas não consegue entender as ferramentas que foram usadas para chegar naquele todo. Vocês estão me entendendo como uma coisa extremamente complexa e sórdida? Então eu tenho que pegar, para começar a entender o jogo de uma forma muito mais profunda, pegar toda a questão da nutrição, propositalmente contaminada. Ah, mas é para a gente gastar em médico. Não é só isso, não. É para a gente virar um zumbi. Toda a questão das vacinas, toda a questão da medicação em si, tá? As próprias narrativas políticas para deixar a pessoa louca, as narrativas do movimento woke, por aí vai. Tudo isso são ferramentas para quebrar o padrão cognitivo judeu-cristão que a gente teve no reset anterior. Então a cada reset se muda a ideologia cognitiva da humanidade, é o que eles estão fazendo com a gente. E isso vai levar o Bluebeam a outros projetos paralelos que a gente não sabe nem o nome. Bluebeam é apenas um deles, tem outros. Então, o que a gente tem que começar a cuidar é assim. Eu não posso dar nomes, mas hoje tem muita gente influenciador de YouTube que aparece no Instagram, criando pânico. Ah, a gente vai ser invadido, devemos correr para as montanhas. Sim, parece engraçado, mas se você percebe, a pessoa não se dá conta, ela, como tantas outras pessoas, tá? Elas estão motivando o pânico, motivando o desespero e a incerteza nas pessoas que não estão preparadas e não entendem o jogo e a verdade. Então, para quem entende, acha ele engraçado, ele como tantas outras pessoas, legal, sem problema. Mas a pessoa que não entende, acredita naquela narrativa, a gente vai ser invadido, a gente vai ser exterminado, a gente vai morrer. Então percebam a diferença. Quando você já entende mais ou menos como está o jogo, é uma informação a mais. Mas quem não está preparado, essa narrativa gera encagaçamento, o verbo dos gaúchos encagaçado, certo? Então a gente tem que começar a cuidar, porque a coisa está começando a ficar muito densa, pesada, gerando medo e insegurança. E esse medo e essa insegurança que gera um padrão umbralino, um padrão de abdução, um padrão que a gente acaba sendo identificado pela turminha do outro lado, já que a gente entrou no anzol da narrativa de invasão, pânico, guerra. E, consequentemente,
essas pessoas acabam sendo vítimas de todo esse processo, de toda essa situação, que não é muito legal e pode gerar efetivamente uma abdução real. Então, fiquem espertos.